você que é amante do esporte, está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 29 de setembro de 2019, nos estúdios de 2020, né, na verdade, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 5 minutos. Brothers chegando agora com todas as informações de Cruzeiro, Atlético. Hoje temos Best 5 e também o Super 11, para você estar participando aqui com a gente nesta noite de terça-feira. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp, anota aí, 3621-0197, 3621-0197, ou também procurar as nossas redes, as nossas lives lá no YouTube, Facebook e Instagram, no @Rádio Livre Vespasiano. A apresentação do Brothers Futebol Clube é comigo, Thiago Silva, hoje ao meu lado André Mota, Diego França e de casa ele, Ricardo Marques. Nós seguimos aqui todas as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde para estar levando para você nessa noite de terça-feira todas as informações do esporte aqui nos 87,9 FM. E vamos lá, pra gente começar o Brothers Futebol Clube de hoje, deixa eu chamar ele, que tá ficando mais velho nesta noite, nesse dia, né? Finalzinho de noite, o homem já veio todo trajado pro Brothers Futebol Clube, já meteu a peita, tá na gala ali. André Mota, boa noite, feliz aniversário, muitos anos de vida. Já mandei as minhas felicitações hoje mais cedo. Mais uma vez quero agradecer por esses anos de parceria e irmandade. Mesmo antes do Brothers Futebol Clube, desejar a você muitos anos de vida, sucesso, felicidade, tudo aquilo que há de bom na vida. Boa noite. Boa noite, Thiago, Diego, Ricardo. Nossos parabéns também ao nosso diretor Meola, né, que a gente faz aniversário aí no mesmo dia, e agradecer demais pelas palavras. A gente já construiu aí uma amizade de muito tempo, e agradecer também aí a todo mundo que tirou um tempinho para me desejar parabéns hoje. Recebi muitas felicitações, fiquei realmente muito feliz com isso, e hoje aqui vai ser um grande programa. Temos grandes temas para debater ao lado de grandes amigos. Então vamos que vamos. É isso aí, isso aí. Eu ia mandar um abraço pro Meola, mas você já se antecipou também. Hoje, por coincidência também, é aniversário do nosso presidente. Cuida de tudo aqui na parte técnica da Rádio Livre, Igor Meola também. Feliz aniversário, Meola. Tá aqui do lado, aqui nos ouvindo aqui. Também já mandei as minhas felicitações para ele mais cedo. Mas vida que segue. Vamos lá, hoje com a gente aqui, Diego França, nos fazendo companhia nessa noite de terça-feira. De volta, né? O primeiro programa pós-pandemia esteve aqui com a gente. Hoje está de volta aqui com a gente do estúdio. Diegão, boa noite mais uma vez, muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. Muita coisa pra gente questionar, pra gente falar. Daqui a pouco os nossos repórteres, tanto de Cruzeiro e Atlético, chegam trazendo todas as informações aí. Mas uma terça-feira de muita coisa pra gente falar: Libertadores, Copa do Brasil, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite, Thiago, André, ouvintes. Realmente, hoje é um dia especial, né? O Meola, o André fazendo aniversário. E independente das felicitações, espero que seja um bom programa. A gente tem muito assunto para bater papo. E é um prazer estar de volta aqui dentro do estúdio. Eu acho que
Isso deixa o programa muito mais interessante, esse bate-papo sadio que a gente tem aqui. E espero que a gente consiga tratar e falar de todos esses assuntos aí de uma forma bem bacana para o nosso público. É isso aí, deixa eu chamar ele também que está em casa com a gente, envergando uma belíssima camisa do último campeão europeu da Champions League aí. Ricardo Marques, boa noite. Chegando aí, eu sei que está acompanhando uma resenha boa aí também na internet, uma live aí, envolvendo Alex Cabeça, que foi tema do último duelo nosso aqui no Brothers Futebol Clube. Ricardo, boa noite. Tem Libertadores hoje, possivelmente pode cair times brasileiros aí, já nesta primeira fase de grupos. Boa noite. Fala, Thiago, boa noite André, Diego, especial e parabéns, né, pro André, pro Meola, né, nosso diretor, felicidades extensivas para vocês. Pois iremos comentar um pouco adiante, e o Atlético, ele precisa até aproveitar esse momento para criar uma certa gordura, porque após os times da Libertadores brasileiros caírem, começarem a dedicar exclusivamente ao brasileiro, talvez vai oferecer uma dificuldade maior para o Atlético, talvez, apesar de que o Atlético está sobrando. Então, acredito que o Atlético precisa aproveitar essa questão aí dos times brasileiros na Libertadores. E a gente vai comentar mais sobre isso. Daqui a pouco a nossa repórter Melissa Reis chega para você trazendo aqui todas as informações no Brothers Futebol Clube de hoje. Jogos que começaram às 7h15 da noite, horário de Brasília, pela Copa Libertadores. O Grêmio vai empatando com a Universidade Católica dentro de casa em 0-0. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, teremos Atlético Paranaense contra Jorge Wilstermann e também o Internacional jogando fora de casa contra o América de Cali. Na Série B, os jogos começaram às 7h15, Juventude Operário 0-0, Clássico Avaí Figueirense também 0-0 e o CSA vai batendo vitória por 1-0 fora de casa. Lembrando que você participa com a gente através do nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197 ou também através das nossas redes sociais. Procure @Rádio Livre lá no YouTube, Facebook e também no Instagram. O Ricardo fez a chamada, deixa eu já chamar ela aqui para a roda, para trazer as primeiras informações do Atlético nesta noite. Melissa Reis chegando agora para você, torcedor atleticano, com todas as informações do CT do Atlético aqui em Vespasiano. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo, ligada aqui no Brothers Futebol Clube, torcida de primeira, líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, o torcedor atleticano tá feliz, tá confiante. O Galo venceu o Grêmio por 3-1 em uma partida espetacular do atacante Keno, que fez os 3 gols da vitória atleticana. Os jogadores tiveram folga no domingo e na segunda-feira e hoje retornaram aos treinos para poder enfrentar o Vasco no domingo às 8h30 da noite no Mineirão. O zagueiro Júnior Alonso do Paraguai, o atacante Savarino da Venezuela e o meia Alan Franco do Equador estão pré-convocados para a seleção de cada país para as eliminatórias da Copa do Mundo, mas eles não vão desfalcar o Galo no jogo contra o Vasco no próximo domingo. O técnico Jorge Sampaoli perderá estes jogadores para as partidas contra o Fortaleza, dia 7 de outubro, e contra o Goiás, no dia 10 de outubro. Eu sou a repórter Melissa Reis e trouxe as principais notícias do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube. Um abraço a todos, em especial à torcida atleticana, e na sexta-feira eu volto com muito mais notícias sobre o Galo, que vai enfrentar o Vasco, beleza? Até sexta, um abraço. Beleza, Melissa. Sexta-feira você está de volta trazendo pra gente todas as informações do Atlético aqui nos 87,9 FM. 8h13 pra gente dar sequência no Brothers Futebol Clube de hoje. Pra já passar a palavra pro pessoal aí. Começar com o Diegão aqui, que ficou feliz da vida com os selecionáveis do Atlético aí. Desfalques certos aí para as próximas rodadas, né, Diego? Mas é aquilo, o Atlético fez boas contratações, está exigindo aí, né, exercendo um bom futebol, melhor dizendo,
fatalmente alguém seria convocado aí, principalmente jogadores que são fora, né, do Brasil, os estrangeiros. Pois é, Thiago, isso aí mostra que o Atlético conseguiu boas oportunidades no mercado sul-americano. De fato, o plantel do Atlético é um plantel muito bom e a gente entende que essas convocações seriam normais. Realmente é uma perda para esses, principalmente nos 2 próximos jogos, né? Tirando esse do fim de semana contra o Vasco, que o Atlético ficará sem esses jogadores. Mas eu entendo que temos um plantel bom e que a gente consegue suprir essas desfalques, vamos dizer assim, nessas 2 partidas, de forma que o Atlético consiga fazer bons jogos. Os jogos serão difíceis, mas eu entendo que o Jorge Sampaoli consegue alterar o esquema de forma a suprir essas ausências. Também acho, viu? Eu acho que tá muito fácil aí pro Atlético. Tem alguns bons jogadores no elenco aí que podem suprir essa deficiência, né, por algum tempo aí, em algumas posições. Deixa eu chamar ele que tá de casa, Ricardo. O Atlético, que tá vivendo um bom momento, principalmente o Keno, marcou 3 gols aí na última partida. O jogador vem embalado. O pessoal tá querendo que o Atlético jogue só sábado à noite, que é o dia que o Keno costuma desencantar. Tem um próximo jogo no próximo domingo, mas a gente fala do próximo jogo na sexta-feira. O Atlético, dentro de campo, vem apresentando um bom futebol, principalmente ofensivamente, e eu acho que agora a gente já pode começar a dizer com mais certeza que é sim possível candidato fortíssimo e um dos principais ao título do Brasileiro nesta temporada. Thiago, você diz o Harry Keno? É esse aí mesmo. Cara, o Atlético, ele agora está começando a surgir as notícias, né? O Atlético tem encantado o Brasil inteiro pelo bom futebol, né? Apresentado em campo, né? Eu acho que o Sampaoli não era dúvida para ninguém. Iria imprimir um futebol totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui no futebol brasileiro, né? É aquele futebol moroso, resultadista, o time faz 1-0, recua para esperar, para jogar no contra-ataque. E com o São Paulo não tem dessa, de analisar os 15 minutos iniciais do time adversário, né? Ele já parte para cima, seja jogando em casa, seja jogando fora, né? Desde o primeiro minuto, muita intensidade, o time do Atlético, né? Muitos falam que o São Paulo é da escola aí do Bielsa, né? Se você acompanha o jogo do Leeds na Premier League, da mesma forma, é um time que tem intensidade desde o primeiro minuto de jogo, né? Tanto que na estreia contra o Liverpool foi muito elogiado, foi um jogaço, Liverpool e Leeds. Então, assim, cara, o Atlético tem tudo para esse ano sagrar-se campeão. Porque, além desse futebol que tem apresentado, que está bem acima dos demais, parece que as outras equipes não querem, né, o título brasileiro. Haja vista que na última rodada, acho que dos 5 que estavam ali na frente, brigando com o Atlético, ou 4, nenhum ganhou, né? E tem essa questão que nós já comentamos da Libertadores aí. Alguns times estão focando na Libertadores, então é o momento ideal para o Atlético aproveitar essa questão e junto a esse futebol bonito que tem apresentado, porque assim, cara, tem sido agradável e muito bonito de ver o time do Atlético jogar, né? Principalmente se você pegar aquele jogo contra o Atlético Goianiense, quando as pessoas não davam muito, né, para o Atlético Goianiense, né? Achou que o Atlético Mineiro ia ganhar fácil. Foi um baita de um jogo, né? Um jogo muito franco, um jogo de muita intensidade. Então, assim, o Atlético tem nos proporcionado um bom futebol. Realmente, está vistoso ver esse futebol do Atlético. Há muito tempo o torcedor atleticano não via um Atlético tão sólido, principalmente ofensivamente dentro de campo. Precisa ajustar algumas coisas ali na defesa ainda, que o Atlético faz 3, mas toma 1, toma 2.
Eu acho que ainda falta ajustar um pouquinho ali, mas com o tempo o Sampaoli vai ajeitando isso aí. André, esse Atlético do Sampaoli, que hoje surgiu aí o interesse do Lyon, né? O Lyon da França está sem técnico aí. Tem um outro treinador que eles estão em busca, mas a segunda opção seria o Sampaoli. Acredito eu que o Atlético, com o projeto e o andamento do trabalho do Sampaoli, como está tudo dando certo, possivelmente ele vai continuar aqui em Vespasiano. Mas está dando gosto desse time do Atlético, né? Sim, o time do Atlético atualmente vem jogando o futebol mais vistoso aí do Brasil. Acho que até essa questão do Sampaoli, né, sair para um clube europeu, essas questões contratuais, né, multa rescisória, essas questões, tem que ver o que foi selado de acordo, né, que normalmente os treinadores europeus, eles, né, estrangeiros na verdade, eles têm essa tendência, né, por propostas do futebol europeu, tendem a pedir uma liberação mais fácil. Mas espero que o Atlético tenha feito uma boa negociação para não permitir que isso aconteça. O trabalho tem que ser mantido. Foi feito um alto investimento nesse trabalho aí do Sampaoli. Vem tendo resultados. O Atlético conquistou o Campeonato Mineiro. Vem bem no Brasileiro. É o que se esperava. Eu acho que até um pouco além. O time vem conseguindo uma consistência. Acho que conta muito também com a colaboração das outras equipes, né? Os adversários ali do Atlético não vem mostrando assim um poderio tão forte, né? O Flamengo, que seria um candidato fortíssimo, vem derrapando, o Inter vem derrapando, né? O próprio Grêmio, o Palmeiras não perde, mas também não ganha, só empata no campeonato. Então as equipes ali que poderiam bater de frente com o Atlético, a gente não consegue ver uma consistência tão grande como é vista aí no futebol do time atleticano. E até essa questão agora, né, dos jogadores convocados vão ser os únicos problemas que o Atlético terá. Contusões, suspensão e convocações para a seleção brasileira. Não vai ter uma preocupação com outro torneio. É o que a gente comentou no programa passado. O malefício que parecia uma tragédia no começo do ano, agora vem se desenhando um cenário muito interessante. Foi criado um cenário interessante. Querendo ou não, para o Atlético, essa pausa aí da pandemia, essa arrumada de casa que conseguiu ali o Sete Câmara com Alexandre Matos, mesmo que essa bomba exploda daqui a um tempo, mas vem sendo um trabalho muito bem executado, e o Atlético caminha aí para brigar forte para o título brasileiro desse ano. E eu acho que mesmo com os desfalques, o Atlético continua muito forte. Mas aí a pergunta vai para os três sem ter medo de ser feliz. No atual momento, o Atlético é o principal favorito ao título? Sim. Na minha opinião, sim. O que você acha, cara? Na minha opinião também sim, e te falo que disparado, tá? E no último jogo, me lembrei muito daquela discussão quando o Everton foi contratado, a gente comentando aqui que dificilmente ele seria reserva no time do Atlético. E no terceiro gol do Keno não foi só aquele lance, ele sempre está procurando jogadores em posição. Eu acho que aqui dali foi um tapa na cara para todo mundo, né, que estava falando do Rafael. Ainda continuo achando que o Rafael é mais goleiro, mas o Everton vem ali justificando a sua contratação até o momento, pelo menos, que também não frangou, não deu nenhum problema ali debaixo dos três paus. Eu acho que, assim, pelo histórico recente do Everson, principalmente no Santos, ele teve uma irregularidade que não vem aparecendo no time do Atlético. Nesses últimos 3 jogos ele foi muito seguro debaixo das traves, além de ter esse ponto positivo em relação aos outros goleiros, que é a saída de bola. Então, nesse caso, até então, o Everson justifica a titularidade, mas eu ainda acho que dentro, debaixo das 3 traves ali, o Rafael ainda é mais goleiro. Cara, essa é uma questão interessante. Eu acho também que o Rafael é muito mais goleiro, mas dentro do esquema tático proposto por Sampaoli, o Everson vai levar sempre vantagem. Porque essa reposição rápida aí, se o jogo está empatado, pode decidir uma partida. Da mesma forma, né, que o jogo estiver empatado, um lance
de finalização do adversário, o goleiro pode salvar e garantir também alguns pontos. Mas acho que pela metodologia de trabalho, com certeza vai ser o Everson que vai jogar. Eu também acho o Rafael muito mais goleiro, mas nessa questão, pela forma, pela metodologia de trabalho do Sampaoli, acho que é o Everson que vai jogar sim. E o Everson também tá com moral, né? Tá sendo cotado para um dos batedores de falta do time do Atlético agora, né? Mas vamos aguardar aí para ver o que vai dar, se ele realmente será um desses novos batedores de falta. Lembrando que o Atlético joga no próximo final de semana, aí dentro de casa, o Atlético joga com quem mesmo? Vasco. Com o Vasco, mas é dentro de casa? Dentro de casa. Dentro de casa, isso mesmo, o Atlético tendo uma sequência boa dentro de casa aí no Campeonato Brasileiro. 8h24. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá participando com a gente na nossa live. A Clau tá mandando aqui, ó, muito legal, garotos, parabéns aos aniversariantes. E o Albert Aquino também tá mandando aqui pra gente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelas participações aí. Lembrando, você quiser participar com a gente através do nosso WhatsApp, 3621-0197. 3621-0197, ou também através das nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, @Rádio Livre Vespasiano. Quem chega agora no Brothers Futebol Clube trazendo todas as informações do Cruzeiro é ele, o nosso repórter Brad Caetano. Vamos Cruzeiro! Vamos ganhar! Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Bora falar da Raposa aqui na Livre FM. O time do Cruzeiro segue a preparação para o próximo compromisso pela Série B. Nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, tem Cruzeiro e Ponte Preta direto do Mineirão. Confronto que deve ser muito mais difícil que os anteriores, com a Macaca dentro do G4 e a Raposa amargando a zona de rebaixamento para a Série C. Para o duelo, o técnico Ney Franco terá vários desfalques. Kaká e Ariel Cabral cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Já Marquinhos Gabriel, com entorse no tornozelo esquerdo, ficará de fora por cerca de 3 semanas. Léo, que estava com um edema ósseo no joelho direito, está em fase final de recuperação, mas ainda não deve voltar contra a Ponte. E por fim, o jovem zagueiro Paulo foi diagnosticado com Covid-19 e já foi isolado do restante do grupo. Com tantas ausências, algumas novidades podem dar as caras amanhã, como os atacantes Zé Eduardo, Sassá e Caio Rosa. Esse último, inclusive, promovido da base para o profissional esta semana. É a 5ª vez que o jovem Caio é promovido para o elenco principal só nesta temporada. E no mercado da bola celeste, meus amigos, o lateral esquerdo João Lucas está muito perto de deixar a toca da Raposa. As tratativas que começaram na semana passada com o Avaí avançaram nas últimas horas e devem ser finalizadas a qualquer momento. João Lucas será emprestado até o final da Série B, com o Avaí pagando o salário integral e o Cruzeiro será responsável pelo pagamento dos direitos de imagem do jogador. Detalhe importante da negociação, hein? Para concluir o empréstimo, o Cruzeiro reajustou o salário e prorrogou o contrato do lateral até o final de janeiro de 2021. Brothers, para o confronto de amanhã com a Ponte Preta, deixo aqui a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, o técnico Ney Franco deveria modificar o time, principalmente no setor ofensivo? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite. Boa noite, Brad, muito obrigado, trazendo aí pra gente todas as informações do Cruzeiro. Agora na Rádio Livre são 8h28. Eu já vou mandar na peteca pra vocês aí. Questão ofensiva, Diegão. Complicado, né? Trazendo algumas opções aí, Zé Eduardo voltando, Sassá também. Será que eles podem já entrar aí como titulares no próximo jogo contra a Macaca? Olha, Thiago, eu acho que, visto os últimos jogos do Cruzeiro, essa mudança tem que ser imediata. Talvez não sejam as peças que o torcedor esperava, talvez não sejam as peças que o Ney Franco queria como solução, mas visto o que tem de possibilidade para poder utilizar nesse momento, eu entendo que são boas opções.
O Sassá, dentro de campo, ele é um bom jogador, ele finaliza muito bem, é um cara que é guerreiro ali na frente. Basta saber se ele tá afim de jogar bola. Eu acho que assim como o Casares foi pro Atlético muito tempo, muito craque dentro das 4 linhas, o extracampo desses jogadores complica um pouco mais. Mas eu acho sim que é uma boa alternativa e que o Ney Franco, trabalhando essas opções, pode dar uma melhorada no time do Cruzeiro para tentar alcançar os 3 pontos depois de muito tempo. Eu acho que se eles quiserem me levar pra lá, eu acho que eu dou um gás, viu? Vai fazer mais raiva ainda, né? Mais do que eles estão fazendo, acho difícil. Acho difícil. Mas... eu acho que em muitos jogos ali que eu tô reparando da torcida do Cruzeiro, que eu gosto de usar são as redes sociais como termômetro, principalmente o Twitter. Que a torcida cobra muito, às vezes, questão nem muito técnica. Comprometimento. Mas comprometimento, de correr mesmo. Sexta-feira eu e o André saímos aqui para assistir o jogo. Eu comentei com o André na virada do intervalo, falei com ele, esse jogo tá bom pra vai ganhar de 1-0 aos 35 do segundo tempo. O Thiago tem uma boca aqui. Mas não gente. É que eu falo com vocês, roteiro. Futebol tem roteiro. Do jeito que você vê o time, os caras entregues dentro de campo, a derrota é 70% a favor aí do time. Não, e eu acho que todos os outros times, quando pensam assim, vamos jogar contra o Cruzeiro, todos eles têm uma garra um pouco maior para tentar ganhar, para poder ser assim, uma manchete de uma vitória expressiva, uma vitória... a vitrine, né? Exatamente. E tá sendo o que tá acontecendo como roteiro da Série B. E cara, mas aí falando, né, de criatividade do ataque, o Marcelo Moreno, desde que voltou, muito mal mesmo. Pode até tentar com vontade em alguns momentos, mas tá sempre, de certa forma, meio que mal acompanhado. Eu deposito muita expectativa no Marquinhos Gabriel. Acho que é um bom jogador, mas contra o Avaí entrou só bola pro lado, só toque pro lado, sem profundidade, sem nenhuma jogada realmente expressiva, agressiva do Marquinhos Gabriel. E uma outra questão, cara, o Regis não pode ser reserva da equipe do Cruzeiro. O Regis entra, ele cria pelo menos 2, 3 oportunidades de gol. Ele tem que entrar desde o início da partida para poder conseguir ter um desempenho melhor. Acho que é a parte ofensiva do Cruzeiro. O Maurício também vem muito mal. Então você já... é uma troca fácil, simples de fazer. Você saca o Maurício e coloca o Regis para jogar. O Arthur Kaique também, muito toquinho pro lado, muita pouca efetividade. Deve ter caído a conexão. A gente não consegue ver ele produzir muitas coisas. Em contrapartida, o Ayrton já é um jogador mais agudo que tenta criar alguma coisa. Então acho que já tem, de certa forma, um certo desenho. Você tem o Regis, você tem o Ayrton ali na direita. E na frente, o Marcelo Moreno tá mal. Vamos dar uma oportunidade pro Sassá. E o Caio Rosa é um jogador muito interessante. Acho que ele já merece uma oportunidade há muito tempo. O Wellington teve oportunidade. Até o Marco Antônio jogou. O Riquelme teve oportunidade. E o Caio Rosa até agora não teve essa oportunidade. Então ali o lugar onde o Arthur Kaique joga seria exatamente o lugar para ele poder jogar. Ou se não der, colocaria um velocista em cada ponta. Mas aí, André, pergunta que eu te faço, já te cortando aí. Você acha que o ataque do Cruzeiro, a questão do Marcelo Moreno, se deve mais a ele ou aos companheiros dele? Um pouco dos dois. Acho que o Marcelo Moreno é muito pouco participativo e quando a bola... Cara, centroavante tem uma máxima. Beleza, ele pode ficar o jogo todo isolado, a bola não chega, mas quando chega ele não pode errar. Ele não pode errar. Então, uma parede que ele erra, uma finalização que ele erra, pode ser a única oportunidade que ele vai ter o jogo todo. Então, um jogador profissional vive disso, ele não pode errar. Então, mas em contrapartida tem essas questões também da pouca produtividade ali dos meias do Cruzeiro. Acho que o Maurício tá muito mal, de certa forma, um pouco perdido. O Arthur Kaique também vem um pouco mal. Então, acho que essa trinca com o Regis ali no meio, o Ayrton numa ponta, acho que a gente poderia colocar o Caio Rosa na outra ponta, ou até mesmo o Rafael Luiz, que é um jogador bem agudo, e ali com o centroavante. Acho que seria
uma escalação aí que poderia gerar uma produtividade bem maior aí para esse ataque do Cruzeiro. Contando que você tem bons laterais. Sinceramente, o Cruzeiro ali ataca, fica com 70% de posse de bola o jogo inteiro, mas não produz praticamente nada. É um ataque inoperante, né? Eu costumo dizer, é uma posse de bola inoperante. Também o Cruzeiro não dá um chute. É só o Marcelo Moreno, o Felipe Machado. O pessoal da 98 até falando que ele é o kicker, né? Que só chuta pra cima. Não quer dizer que seja com qualidade, né? Com qualidade, só chuta pra cima. Mas aí é aquela questão, Cruzeiro, zona de rebaixamento, 17º lugar. Como que o Ney Franco pode trabalhar esse time do Cruzeiro, Diego, para conseguir uma vitória amanhã contra a Ponte Preta? Lembrando que o vestiário lá, pelo menos o que a gente acha, né, deve estar péssimo devido ao atual momento do clube. Eu entendo assim, que é uma pressão muito grande que o Ney Franco deve estar sofrendo, e assim, pelos últimos resultados, o time como um todo, mas eu entendo também que tentar colocar todos os jogadores da base e achar que vai ser a solução para o bom futebol do time não é a forma correta. Não digo isso exclusivamente para a parte ofensiva, mas como um todo, o time do Cruzeiro tem tentado vários meninos da base para poder, assim como o André acabou de falar, como o Riquelmo, como o Wellington, tentar entrar e resolver. Mas eu faço um questionamento para verificar se esses jovens têm realmente o potencial. Hoje, quem vocês entendem que é o melhor jogador da base do Cruzeiro que está jogando no time? Da base, o Matheus Pereira, né? É o único. E o Kaká? Eu acho que é o Kaká. Mas o Kaká, ele é da base, né? Mas é uma base já um pouco mais velha. Mas aí eu te pergunto, o Kaká conquistou a vaga no time titular por necessidade de um zagueiro ou porque ele teve potencial e cavou a vaga no time pela qualidade do futebol? Primeiro pela necessidade. Aí após mostrar serviço, entrou no time, né? Eu acho que não foi. Eu discordo nesse ponto, porque eu acho que o Kaká, ele entrou no time titular porque ele tinha qualidade para tal. Eu acho que esses meninos, eles estão caindo numa puta panela de pressão, que é uma dificuldade danada de poder entrar e resolver o problema, e a torcida quer que os caras resolvem com 2 jogos logo de cara. Então, assim, eu sei que são bons jogadores, são bons potenciais, mas eu entendo que a responsabilidade não pode ser exclusivamente da base para poder resolver o problema do Cruzeiro. Então, eu acho que tem que tentar mesclar a experiência dos jogadores, de quem tem que assumir a responsabilidade de fato, e não colocar isso tudo em cima dos garotos. Mas lá no Cruzeiro o pessoal tá meio perdido, viu? O Caio Rosa mesmo é a 5ª vez que ele sobe pro profissional e volta, e o cara não é utilizado no plantel de cima do Cruzeiro. Deixa eu só chamar o Ricardo ali para ele dar a opinião dele também, agora já de volta aqui com a gente, sinal restabelecido. Ricardo, essa situação do Cruzeiro, zona de rebaixamento, Diegão levantou aqui até um ponto importante a respeito da categoria de base do Cruzeiro. Caio Rosa é um bom jogador, Marco Antônio, que estava entrando também, um bom jogador. Será o porquê que aqui em Minas Gerais, principalmente aí, né, Cruzeiro e Atlético, mas a gente está falando agora do Cruzeiro, os jogadores dificilmente têm uma oportunidade quando o time está bem, porque geralmente aparecem só quando o time está mal, então é a última opção para aquela posição. Thiago, esse assunto a gente já debateu algumas vezes no programa, né? Questão do aproveitamento da base nos times principais. Cara, eu acredito que seja uma questão de política, cultura, tanto Cruzeiro quanto Atlético. Eles estão, digamos, alguns anos aí atrasados em relação ao mercado sobre isso. São dois times e o que passa pra gente é que pensa apenas num futebol resultadista, ou seja, o Cruzeiro e o Atlético preocupa com o título, preocupa em ganhar título, né? Não preocupa com categoria de base, em revelar jogadores. Você vê que o Paquetá foi para o Lyon, o Flamengo ainda vai receber, né? Por essa transação. O Flamengo vendeu o Paquetá, Vinícius Júnior, né? Tem o Santos aí fazendo um belo trabalho, o Grêmio. O Cruzeiro e o Atlético não faz um trabalho nem aos pés desses times. Pelo contrário, eles só endividam cada vez mais.
E o que se ouve todos os dias são processos, são ex-jogadores entrando na justiça, às vezes jogadores que nem atuaram no time. Por exemplo, hoje saiu aí do Luiz Fernando do Cruzeiro, saiu também do Carlos César do Atlético. Então, esse tipo de notícia vem se tornando mais frequente. Infelizmente, a cabeça dos dirigentes, né, de Cruzeiro e Atlético ainda estão voltadas para décadas atrás. E pegando um gancho aí no que o Diego falou, concordo com ele. Também é algo que a gente já comentou muito no programa. Para o Cruzeiro enfrentar uma Série B, precisa de uma mescla, tá? Porque quando bate questão psicológica, né, como esse momento atual, os garotos da base dificilmente vão dar conta disso. Quem deveria segurar a onda são os mais experientes, é o Fábio, é o Léo, é o Henrique, é o Cabral, é o Moreno, mas o que acontece? Eles são até piores do que os meninos da base, né? Infelizmente. Então junta uma diretoria de futebol e falta planejamento, e nisso o André pode falar até bem, né? Porque tem pós nessa área aí também. Essa questão de gestão, de marketing, enfim. Cara, por exemplo, o Zé Eduardo, né? Que a gente já comentou, esteve no elenco no início do ano, foi para a América, agora o Cruzeiro quis trazê-lo de volta, mas aí, devido à taxa de vitrine, o Cruzeiro teria que pagar ou ceder parte do passe, o fez. O Caio Rosa, quantas vezes? 5 vezes, né, que ele veio para o time de cima, desceu, veio para o time de cima, desceu, né? O próprio Zé Eduardo, eu não sei se ele está na lista de prováveis para o próximo jogo contra a Ponte Preta. Talvez seja o Robertson, outra péssima contratação do Cruzeiro, né? Então, assim, é muito complicado, cara. O Cruzeiro, do início do ano para cá, acho que já contratou 22 jogadores, não consegue montar um time mediano, porque jogar contra o Cruzeiro hoje é muito fácil. O Cruzeiro é o time que tem a maior média de posse de bola no campeonato, 57%. Contra o Avaí, teve 72% de posse, 26 finalizações, 50 lançamentos na área. Não conseguiu colocar a bola para dentro uma vez. Então jogar contra o Cruzeiro é muito fácil. Você dá a bola para o Cruzeiro e ele não vai fazer nada. Ele não cria, ele não ofende, né? Então precisa mudar, principalmente a atitude de alguns jogadores do elenco do Cruzeiro. O Ricardo falou uma questão ali que eu acho que é muito importante, que é essa questão da gestão, mas é a gestão do futebol em si. Acho que o Sérgio Santos Rodrigues, até fazendo, né, nessas questões, né, Operação FIFA, tentando pagar as dívidas, tá estancando da forma que pode, mas o futebol, que era o mais importante, meio que ficou esquecido. Sinceramente, o David nem o Ricardo Drubes, que são profissionais. E esses aí estão mais perdidos que tudo. Pois não são profissionais à altura do Cruzeiro. Até o Diego até comentou aqui sobre essa questão da base. Acho que é mais uma questão de avaliação dos jogadores. Você faz a avaliação, cara, de certa forma. Você não viu o Vinícius Popó tendo oportunidade, o Caio Rosa e o Marco Antônio não tendo oportunidade, que são jogadores que sempre demonstraram mais potencial. Só se for uma questão interna, de disciplina, alguma coisa. Mas eu acho que aí eles não voltariam pra base, né? O time ia desfazer deles. Não dá pra entender, porque aí o senhor Wellington, que tinha sido dispensado, volta. O Cruzeiro tem hoje um dos melhores jogadores do seu elenco, é o Matheus Pereira, que é um jogador da base, vem mostrando uma personalidade incrível. O Cruzeiro tinha 4 laterais esquerdos, tinha o... que juntava e não dava mais. Não dava um bom. Tinha o Hermes, o Patrick Bray, o João Lucas, e ainda trouxeram o Giovani. E queriam trazer o Danilo Barcelos, que só não veio porque foi contratado pelo Fluminense antes. Então, sendo que você tinha uma grande joia na base ali, na lateral, porque é um grande jogador.
rapidinho, se o Cruzeiro, né, não firmar o toco, vai vir um time aí com mais estrutura, até mesmo aqui dentro do Brasil, e leva o Matheus embora. Porque a posição de lateral é bem carente. E ele é um ótimo lateral, jovem, se posiciona bem na defesa, chega muito bem ao ataque. É realmente um grande jogador. E aí me fica o questionamento. Você precisava ter feito essas 4 contratações? Você precisava ter contratado o João Lucas? Precisava ter contratado o Giovani? Você poderia ter economizado quanto com essas contratações? Se você pegar praticamente todas as contratações que o Cruzeiro fez, quem que joga? Quem que joga? É só o Moreno e o Cáceres, o resto é o time do ano passado. Ou investir essa grana em uma posição que o Cruzeiro precisasse hoje, que é o 9. Né? Exatamente. Aí é aquela questão que o André tá falando. O Popó é pior do que o Robertson? Não é. Não acho. Não é. O Cruzeiro não tem um volante melhor que o Felipe Machado, um volante mais ágil na categoria de base que o Cabral. Cara, aí se você pega pra ver, os jogadores que, vamos dizer assim, né, de mais qualidade do elenco do Cruzeiro, são jogadores que foram emprestados e foram devolvidos, querendo ou não. É Manuel, é o Sassá, Marcos Gabriel, são esses jogadores. Boas contratações foram. O Henrique, né, que voltou, se a gente for começar a pontuar todo mundo, o Cabral, que rodou e não conseguiu time nenhum. Sassá, o Zé Eduardo, que tá voltando agora. E tipo assim, até falta de pulso, cara, me desculpa. Mas quem que aceitaria a volta do Henrique? Beleza, tem uma grande história, mas abandonou o barco no momento mais difícil do clube. Tava numa péssima fase no Fluminense. E era o capitão da equipe ano passado, né? E volta numa péssima fase. Então, acaba que ele manchou a história dele no Cruzeiro quando ele quis ir embora. Né? O Fábio e o Léo têm essa questão que quiseram reerguer o Cruzeiro, tem o respeito, né? O Léo tá nessa má fase, mas é um jogador que ainda assim merece respeito, é líder dentro do elenco. Mas o departamento de futebol do Cruzeiro tá totalmente perdido. O Cruzeiro contrata um jogador hoje, amanhã ele tá em campo. Pra você ver a ineficiência dessas contratações que o Cruzeiro faz. Então, jogadores, João Lucas, Giovani, os caras chegam, já vão embora, aí traz, vem. Não tem um planejamento, a gente precisa disso. Vamos dessa forma que a gente vai. Não consegue. Vai catar. Não, a gente tem aquele jogador ali que acho que se trazer vai ser uma boa. Aí traz o cara e fala assim: acho que não era isso que a gente queria. Encosta, vai pro outro lado. E não é assim que funciona. Futebol tem que ter planejamento. Se não tiver. Eu acho que o principal problema hoje do Cruzeiro é no departamento de futebol. E eu acho que não é Sérgio Santos Rodrigues. Beleza, ele manda nos caras. Eu já ia falar isso. Então manda embora, troca. Mas ele é responsável por deixar essas pessoas administrarem. Mas acho que o David e o Ricardo Drubsky não tem a capacidade ideal que o Cruzeiro precisa para gerir e trazer o time de volta para a Série A. Na verdade, a informação que eu tenho é que o Ricardo mesmo não faz contratação nenhuma. É o David que faz as contratações. O Ricardo, ele cuida de outras coisas dentro do Cruzeiro. Ele necessariamente não faz a questão das contratações. Ele é dirigente de futebol, mas não faz as contratações. Você chamou aí, Ricardo? Pois é, dentro disso que o André comentou aí, que o Cruzeiro contrata um jogador e já no próximo jogo ele já está atuando, né? Está havendo um imediatismo. Você pega, por exemplo, o Ayrton. Me parece que ele estreou contra o CRB. Lá. E ele fez, acho que 2 ou 3 jogadas assim um pouco mais agudas, e aí já colocaram como se ele fosse talvez uma solução para o ataque ali do Cruzeiro. Nós vimos que não é. O cara é novo, é menino ainda, sabe? Questão de já escalar o Sassá. Tudo bem, ele vai jogar por quê? E quem tá ali é o Marcelo Moreno, é o Roberts, é o Thiago. Estão jogando alguma coisa? Estão jogando nada. E também dentro disso que vocês falaram aí, que alguns jogadores, né, o Léo, o Fábio, né, resolveram ficar. O próprio Henrique queimou um pouco, mas voltou. O Cabral. É bom lembrar o seguinte: esses jogadores, eles não abdicaram de receber o salário deles.
Eles negociaram para jogar para frente esse valor excedente do salário deles. E o Cruzeiro fez várias dívidas rolando para frente, contando que o ano que vem estaria na Série A. E falta aí 26 rodadas e o Cruzeiro precisa ganhar em torno de 19, 20 para poder subir. É lamentável, mas nós estamos aí na 12ª rodada do campeonato, ou seja, 30% do campeonato. E o Cruzeiro praticamente não vai subir e o torcedor já tem que ficar com calculadora para o Cruzeiro sair do Z4, cara. É um absurdo, é uma vergonha isso. Como diz o próprio Cabral numa entrevista que ele deu, não tem o que explicar. Tá? Não tem argumento. É chulo o que está acontecendo com o Cruzeiro, dentro e fora dos gramados. Sabemos o baita esforço que o Sérgio está fazendo para sanar essas dívidas aí, mas dentro das 4 linhas, cara, olha, o Cruzeiro está deixando a desejar demais. E aí, voltando ao que eu disse no programa passado, eu vi jornalistas, comentaristas dizendo que a torcida do Cruzeiro está sendo muito exigente, achando que o time iria voar, mas, cara, o que o time tem apresentado é bem aquém daquilo do mínimo que o Cruzeiro poderia apresentar na Série B. Ô, Ricardo, eu acho que esse pessoal deve ter a maior folha de pagamento da Série B, né, com 3 milhões e meio. O Bragantino, com 2 milhões, subiu com o pé nas costas o ano passado. Então, assim, cara, é inadmissível o que está acontecendo com o Cruzeiro. O pessoal falar isso aí, eu acho que eles não estão acompanhando os jogos do Cruzeiro. Mas pra gente encerrar o assunto aqui, eu fiz aquela pergunta bate-pronto, passo agora sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro sobe para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada? Não, acho que não. Vai passar o Centenário na Série B. O que você acha, André? Se continuar assim, não. Não, é o momento atual, aí a bola de neve vai só aumentar. Já estou vendo 2021, 2022, todos os programas do Brothers Futebol Clube, repetindo o mesmo roteiro de 2021. Acho que vai ser o mesmo sofrimento para a torcida do Cruzeiro. Ainda não é impossível a volta. Mas tem que mudar rápido. Exatamente. O departamento de futebol tá uma bagunça. O Sérgio Santos Rodrigues tem que acordar, trocar o comando do departamento de futebol, organizar a casa. Talvez com esse elenco aí que ele tem aí, eu acho que seja possível. Primeira coisa, faz o planejamento com o treinador para subir e já para a volta. Um projeto interessante. Porque, cara, me desculpa, Ney Franco foi para apagar incêndio. Né? Só pressão demais da torcida, vamos mudar, vamos. Mas você acha que ele deve cair? Acho que não é treinador, não vai conseguir. E quem você enxerga como possível substituto? Essa é boa. Felipe Conceição. É o que subiu o América ano passado, tava no Red Bull Bragantino. Mas ele tem um trabalho consolidado de 2. E mal no Bragantino, tava muito mal. Cara, mas na Série B, o que ele tem, a forma que o América jogou, eu acho que vale a pena. Não sei. Você acha que a ideia é fazer um planejamento com o Felipe Conceição para subir pra Série B e ele permanecer na Série A no Cruzeiro ano que vem? Acho. Eu, sinceramente, acho que poderia ser um bom nome em outro momento. Mas no atual momento do Cruzeiro... Eu também acho que ele não é um cara que tenha uma voz ativa para poder fazer um Fábio, um Léo, um Ariel Cabral, caras assim, mais velhos, jogar bola e ter voz sobre ele. Mas cara, vai ser do Cruzeiro, você perguntou quem? Vai me apedrejar. Tentaram o Enderson Moreira, que já subiu 2 vezes. O Ney Franco já subiu algum time, não deu certo. Não, você não vai falar de Ivanildo, não. Não, de Ivanildo não. Nem pensei. Eu vou embora agora. Não, eu pensei no Guto Ferreira. É um nome fraco para o tamanho do Cruzeiro, mas para o momento que o Cruzeiro vive, que é subir para a primeira divisão e já tem alguns outros trabalhos consolidados na segunda divisão, cara, eu acho que seria um bom nome. Eu não vejo esse perfil do elenco do Cruzeiro como... difícil de controlar, jogadores boleiros. Só tem molecada
querendo ou não, jogador sem expressão. E cara, querendo ou não, Fábio, Léo, Henrique são aquele tipo de jogador mais, vamos dizer assim, mais mocinho, que você não São tem... tranquilos, mas o negócio é motivar os caras, né? Cara, ser mais motivação que voltar o Cruzeiro. Os caras são o ídolo do clube pra primeira divisão. Cara, eles vão manchar a história deles. Já tá manchada com a queda. E se não subir, vai manchar muito mais. Nesse ponto, se a gente for pensar, você acha que o Anderson e o Ney não tem esse mesmo brilho nos olhos de querer fazer o Cruzeiro voltar pra primeira divisão? Mas aí não é a questão de fazer o brilho. Aí é fazer o time jogar. A ideia é que eu acho que o Felipe Conceição vai conseguir fazer o time jogar e ter esse controle sobre o elenco. Então acho que é as duas coisas. Porque o time do Cruzeiro... Assunto polêmico. O que falta é futebol, cara. O que falta pro Cruzeiro é futebol. Ô Thiago, Um tanto de outras coisas, né? Vai lá, cara. Só fazendo um paralelo muito rápido aqui, tá? O Atlético tem um aproveitamento de campeão, né? O Atlético tem 8 vitórias e 3 derrotas. O aproveitamento do Atlético hoje é de 72%, tá? Para o Cruzeiro conseguir subir, o aproveitamento dele tem que ser de 76%. 76%. Vai fazer Então, isso cara, nunca. Eu digo a você o seguinte: o Cruzeiro praticamente tem que fazer uma campanha assim, matematicamente é possível, mas na realidade é muito difícil do Cruzeiro conseguir esse aproveitamento daqui para frente. Como diria Adilson Batista, que passou pelo Cruzeiro recentemente, já levou o clube na justiça. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Deixa eu mandar um abraço, o pessoal que tá participando com a gente aqui através do nosso Facebook. O Álvaro Diego Franco tá mandando aqui, ó. Salve, pessoal, boa noite a todos. Parente seu? Amigo nosso. Pelo sobrenome aqui. Mas não é parente, não. Não é parente, não, né? Mas... Só coincidência. É isso aí, um abraço aqui pro Álvaro também. O Paulino Lopes tá mandando aqui um abraço pra todo mundo, perguntando se o Cruzeiro sobe. O que a gente tava falando aqui, viu, Paulino? Infelizmente, acho que não. A Maria Silva tá mandando parabéns, André Mota, feliz aniversário. André, você é o melhor vizinho. Obrigado. A Morena, agora que eu tô vendo aqui quem que é. Olha, gente, a audiência abraço qualificada. pra ela, obrigado demais. Estamos com a audiência qualificada hoje, hein? Só passando os resultados aqui, ó. O Grêmio fazendo 2-0 para cima da Universidade Católica no segundo tempo pela Copa Libertadores. Lembrando que daqui a pouco o Atlético Paranaense contra o Jorge Wilstermann dentro de casa. O Inter jogando fora de casa contra o América de Cali às 9h30 da noite. Agora 8h56. Está na hora da gente trocar a nossa chave aqui e começar agora o Super 11 de hoje.